Sou professor da Universidade Federal do Acre, sou do Centro de Filosofia e Ciências Humanas, né? Atuo na licenciatura em Filosofia e no mestrado profissional de Filosofia, o Prof. Filo, recém-criado aqui na nossa universidade. Fiz doutorado em Filosofia na Universidade de São Paulo, fui orientando da professora Silvana Ramos. Aliás, fui o primeiro orientando dela de doutorado, né? Então, foi uma responsabilidade muito, muito grande, né? Estudei Paul Ricoeur, né? Então, sou muito ligado à filosofia francesa contemporânea, né? Fui amigo pessoal do Miro, né? Ele esteve aqui no Acre durante a realização do MINTER em Direito, o FAC UNB. Depois nós continuamos nos encontrando em Brasília, enfim, né? Então, uma pessoa assim muito querida aqui na UFAC, né? E por onde ele passou, né? Então, eu fico muito contente com a iniciativa, né, da criação da doutora Rose, né, para criar o grupo de pesquisa Miroslav, bem como a revista, enfim. Então, eu estou aqui para colaborar na medida do possível. Nem sempre, aliás, é a primeira vez que eu participo por conta do horário, né? Então, para mim, aqui ainda são 11h14, há uma defasagem de 2 fusos a menos, né? Eu falei para a doutora Rose que hoje, né, eu estaria aqui. Então, obrigado pela acolhida, né? E a doutora Giovânia, seja bem-vinda né, ao grupo e esperamos contribuir com o debate, pelo menos mediar a sua palestra sobre o direito do simulacro, texto de Miroslav Milovic, publicado, né, no último dossiê, né? Então, é isso. Muito obrigado. Bem, boa tarde. Me honra muito estar aqui. Também me emociona. Rose, que me conhece há mais tempo, sabe que eu, às vezes, fico emocionada ao falar do Miro. Mas honra estar falando desse texto, né? Eu sou Giovana Palha, sou psicanalista, membro da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise. Sou mestre em Psicologia Clínica pela Universidade de Brasília e, como dizia o Miro, ironicamente, ele acreditava que o meu estado ontológico era ser mestre, porque eu fiz mestrado inicialmente em artes cênicas, na ECA, em São Paulo. Depois eu fiz neurociências na ECA, na neurociências na USP, né, que daí já eram vários departamentos. Por fim, a UNB. E, quando conheci Miro, tínhamos o projeto do doutorado. No entanto, quando eu fui fazer a seleção, os colegas da metafísica acreditaram que era necessário primeiro eu fazer um mestrado para a curvatura do doutorado. Aí, só trazendo essa... E ele, então, Miro me disse, acho que é seu estado ontológico ser mestre. Eu conheci o Miro de maneira inusitada. Eu fazia parte de um projeto aqui em Brasília, eu falo daqui de Brasília, que era um projeto que chamava Psicanálise na Rua. Esse projeto existe ainda, mas ele mudou e teve decisões, mas na época nós éramos um grupo de vários tipos de psicanalistas,
porque podemos dizer as psicanálises, porque tem várias linhas teóricas, né, que nos decidimos estar no ponto central de Brasília, 2 pontos centrais, era o CONIC e a rodoviária do plano piloto, e atendíamos aqueles que se chamávamos de passantes. Bastava a pessoa querer sentar numa cadeirinha e ter um encontro com um analista. Essa era a proposta. E nesse projeto, né, nós éramos um coletivo, né? E a partir de uma das nossas colegas, veio que existia um professor na UNB procurando um lacaniano que pudesse falar sobre o héteros, sobre o outro. E então eu me apresentei a essa colega, e foi assim então que eu conheci o Miro. Nos encontramos pela uma primeira vez, ele falou um pouco do projeto da disciplina na UNB, das várias, né, do que ele vinha fazendo, do direito como potência, e da ideia dele de ter uma interlocução com um psicanalista lacaniano, para trazer um pouco essa visão da psicanálise, mas sempre meio com essa questão do héteros. E aí, explicar um pouco, esse é um recorte importante, que não é o foco desse texto que nós vamos conversar hoje, mas Lacan é o autor que faz presente muito forte o outro. O outro com O maiúsculo, que é o grande outro, a partir da tese de doutoramento dele, a partir do tratamento, que ele faz uma tese sobre o caso Aimé, um caso de paranoia, e a partir daí, um pouco diferente do que vinha sendo trabalhado até então na psicanálise, que era o foco na neurose, né, a partir do Freud, surge uma psicanálise mais focada inicialmente no que chamamos de psicose, e hoje em dia no que chamamos loucura. Eu não vou me deter a isso, porque é longo, a curvatura é muito grande, para chegar que louco não é todo psicótico, não estamos falando de psicose quando falamos de loucuras, e sim estamos falando mais dos delírios, dos sonhos, das ilusões, dos devaneios, e para isso precisaria um trabalho mais longo em Lacan, mas é na relação com esse outro. E aí, entrando um pouco no direito do simulacro, esse outro inicial em Lacan é bem claramente apresentado como o outro que é a linguagem. Então, Lacan vai trazer, a partir da sua releitura do Freud, o outro como linguagem. E nisso, qual é o princípio que ele traz, né? Que é uma frase que algumas pessoas podem já ter escutado, que é uma retomada do Lacan ao Freud, ao que o Freud escreveu. Quando Freud escreve, publica em 1900, porque ele queria que fosse na virada do século, a interpretação dos sonhos, depois psicopatologia da vida cotidiana, e depois o WITS, né, o xiste. O Freud está querendo apresentar uma teoria de que há algo que fala além da consciência. Então, o Freud está tentando
apresentar que aquilo que até então se chamava de consciência se manifestava nas pessoas a partir dos sonhos, dos ato falho, por exemplo, que caiu no lugar comum. Atualmente, o ato falho é comum a partir da guerra atual. Não sei quem já chegou a ver, o Bush, num discurso dele, que viralizou, o ato falho do século, ele, para falar da guerra atual, ele fala: não há razões que expliquem a invasão do Iraque. Ele comete o erro com o texto, em vez de falar da guerra atual, ele diz que não há razões para a invasão do Iraque. E nisso viralizou, daí ele quer corrigir, estava escrito outra coisa, é óbvio, mas ele mesmo assim. Então, ato falho é quando você diz uma coisa querendo dizer outra, que é a psicopatologia, ou troca um nome, não lembra. O que eu estou tentando trazer é que o Freud escreve esses textos, e o Lacan, a partir desse material, vai, então, falar de uma frase dele que é: o inconsciente é estruturado como linguagem. Isso é um primeiro Lacan. Nisso, nós entramos em duas ideias, né? Linguagem e inconsciente. O inconsciente é uma ideia teórica, tá? É um esforço freudiano para falar de algo que diferenciasse a consciência da inconsciência, mas o próprio Lacan concorda, em televisão ele diz, disponibilizado na internet, dá para assistir, né? Eu não enviei para vocês, mas que a palavra não, apesar, virou essa palavra, mas ele não acredita que o inconsciente seria a melhor palavra, uma vez que é uma palavra negativa. Então, como ela é negadora, as pessoas têm a tendência a achar que é um lugar de ausência e não de presença, e que isso causa alguns problemas do que é, porque o inconsciente é quando a linguagem se faz presente e não quando ela se faz ausente. Seria aonde algo fala, algo diz. Por isso é inconsciente estruturado como linguagem. Eu quero dizer amigo e digo inimigo. Então, é disso que aparece. Claro que o inconsciente vai sofrer alterações ao longo do tempo, mas é a partir disso, então, só para dizer que o Miro chama, né, por causa do outro, porque, então, na psicanálise freudiana e depois no primeiro Lacan, porque o Lacan ele vai ter uma alteração muito grande a partir do que se fala da excomunhão, que é quando Lacan chega mais ou menos aos seus 52 anos, que ele é expulso, excomungado. Na verdade, ele não é expulso. Tiram o direito dele ser um analista de data, que é o analista que atende os outros analistas, dentro da associação de psicanálise. Lacan, então, sai, meio sem lugar, né, no filme que eu passei para vocês, isso aparece no Rendezvous com Lacan, avec Lacan, né, que é quando Lacan, então, sai disso, arruma um lugar na universidade e ali, uma plateia lotada de estudantes, ele pode, então, começar a fazer a sua releitura mais lacaniana, que é a partir do seu seminário 11, os 4 conceitos de psicanálise, que é um seminário de virada do Lacan. Mas
nesse primeiro Lacan, que é uma releitura, então, para explicar um pouco esse outro, um grande desafio que nós temos, então, já indo para o texto do simulacro, por que muitas vezes se fala de falta, né? E aqui que... Porque a psicanálise vai trabalhar com a ideia inicial... opa, aqui, desculpa, me perdi aqui. Com a ideia inicial de que o ensino foi concebido a partir do falta a ser, né? Então, no entanto, esse falta a ser que surge na psicanálise tem relação com uma oposição lacaniana a Descartes sobre a existência, né, existir e ser, né, no penso, logo existo, onde o Lacan vai trazer que isso é um equívoco da relação do Descartes, uma vez que se existe onde não pensa, porque ao pensar vai para o ser e não para a existência. E por isso a linguagem estaria, então, causaria um pouco esse falta a ser. Então, eu estou tentando ser simplista, tá? Não muito teórica, porque eu imagino, né, a coisa não é tão simples assim, mas seria o mundo animal ausente de linguagem, é um mundo do instinto. E o ser humano, no seu encontro com a linguagem, que vem como Eschmann, como de fora do ser humano, ela pré-existe, né, a cria humana, antes de uma criança nascer, ela já é dita por seus pais. Seus pais já vão escolher seu nome, então ela já vai vindo carregada de significantes que recaem sobre ela. Então, entre o instinto e o que é o humano, vai ter uma perda. Essa perda eu vou tentar voltar um pouquinho daqui a pouco, que é o que Lacan vai tentar falar, que o Freud tenta muitas vezes, que no texto do Miro está na parte onde ele está apresentando o desejo, sujeito do inconsciente, que na revista, eu estou usando a revista, né? Ele vai falar... Ele diz assim, essa falta reaparece nas leituras freudianas sobre a subjetividade, né? O que é que... Não surge... Freud tem uma questão com Das Ding, né? Que é a palavra correta para dizer sobre isso, que, para nós, no Brasil, a gente tem dificuldade. Das Ding seria a coisa, o troço, o negócio, o trem... Pegando as linguagens, é aquilo que a gente não consegue nomear, né? O inominável. E o Lacan, né, e o Das Ding, o Freud vai seguir essa proposta a partir de Nietzsche, né? E o Lacan, para formular isso, vai trabalhar com uma ideia, essa ideia é dificílima, e por isso ficar falando do desejo como falta, às vezes, cria um problema, porque eu fiquei pensando, ao decorrer da minha leitura recente, né? Porque quando eu dialoguei com o Miro, eu só falei do Lacan, e o Miro trazia os outros elementos, né? Eu fiquei pensando mais na potência. Então, o que nós estaríamos pensando como o direito como potência? E o que está em jogo quando, então, está se pensando no direito do simulacro, e o que está em jogo nessa aproximação e crítica à falta, e como poderíamos pensar isso que está na crítica dessa falta
colocando na articulação que Miro está fazendo, que é uma articulação filosófica para o direito, e não uma articulação da clínica psicanalítica. Mas, nisso tem uma questão, né? Porque qual é a grande questão? A psicanálise, ela não é uma teoria da clínica, né? Ela não cria uma teoria e aplica ela. É exatamente, por isso o filme, eu resolvi indicar esse filme, porque se vocês assistem o Encontro com Lacan, e se perguntarem dessa falta que é dita nesse texto, eu gostaria que vocês me dissessem aonde aparece isso. Não aparece. O que aparece? Uma análise encontra uma pessoa, um analista encontra uma pessoa totalmente perdida, desorganizada, triste, sem força. E o que uma análise vai fazer? É exatamente a partir dessa ideia que nós estamos falando da falta, mas isso é para problematizar, vai fazer a potência. Então, como nós percebemos pessoas que estão sendo analisadas e muitas vezes em análises importantes e fortes, fortes assim, seguindo a análise, elas vão ficando cada vez mais fortes, potentes. Elas fazem mais, elas saem, então, do circuito da demanda e da necessidade e entram, então, no circuito do desejo. Sim, o desejo, em Lacan, apresenta-se inicialmente, como o Miro traz, a partir de uma leitura nem tanto de Hegel, mas do Kojève, que é importantíssimo pontuar que o Lacan era aluno, acompanhou todo o curso na França do Kojève. Então, uma leitura desse desejo do outro, né? Mas esse desejo de reconhecimento, que também se nota em Hegel, que surge uma primeira teoria do desejo. No entanto, a partir dessa tentativa de formular esse objeto A, que o melhor nome para um leigo é o objeto causa de desejo. Então, esse objeto, ele não é um objeto meta do desejo. Você não quer um objeto, você é causado pelo desejo. O desejo te causa. E nesse sentido, pensar, mas como é que a falta, se usar a palavra muito forte, causaria, né? Sem uma meta? É como se ela tem a própria força dela. Então, eu vou ler um pouquinho uma coisa mais simples para tentar, né? Que o desejo segue circuitos na vida e na análise. E aí a gente poderia dizer, se pensar assim, será que esses circuitos obedecem a algum traçado, a alguma rota, ou pelo contrário, são caóticos? O que valeria dizer que, no final das contas, não são circuitos. Aí, um exemplo bom para pensar isso é jogar uma garrafa, imaginar uma garrafa jogada no mar, e que essa garrafa está meio à deriva no mar,
porque não tem corrente marinha que faça essa garrafa circular. E, nesse sentido, o Freud achou um ponto de ancoragem para os circuitos do desejo, quando pensou que toda moção desejante, todo esforço de apreensão de um objeto é uma tentativa de apreensão do objeto, no que a psicanálise freudiana vai chamar, numa tentativa de identidade da percepção. Então, aquilo que eu percebo como objeto, aquilo que eu nomeio e tento dizer. E que seria uma tentativa não de desejo, e sim de recuperação de uma outra palavra, que é muito importante na psicanálise, que é recuperar o gozo. Gozo qual? Esse gozo primeiro, ao nascer, que é um pouco anterior ao encontro com a linguagem, que é o primeiro, que é esse gozo que se tem ao nascer, onde essa substância gozante nasce e tem suas primeiras experiências de satisfação. Esse texto é um texto, o Freud escreve isso e vai trazer nisso, e aí apresenta a ideia de Hilflosigkeit, de desamparo, porque a cria, então, a cria humana, assim que nasce, tem essas experiências de satisfação, mas esse desamparo da própria forma como nasce vai depender da ajuda de um outrinho, no caso a mãe, e que esse outrinho ele vai ser a fonte dos motivos morais, a entrada, então, da linguagem. E nisso, a mãe nomearia o filho. E aí vai uma coisa bem complicada, porque daí como que se forma um corpo, o que é a ideia de corpo, né? E aí, durante parte do ensino do Lacan, ele ocupou de formular essa estrutura desse circuito, que é de linguagem. Então, o Lacan ele fez o grafo do desejo e reconheceu no objeto freudiano da primeira satisfação na procura regressiva que desencadeia a estrutura de um mito. Tem que lembrar que a ideia é um mito, é mitológico. Pois não há como ultrapassar o abismo que separa a primeira experiência de sua mais imediata repetição. Então, a mais imediata repetição a partir dessa experiência, tanto que outro conceito fundamental a Freud, aí meu alemão não acompanha tão bem, é o Nachtragen, que é o só depois, né? Então, é pela repetição que ressignifica. O tempo, ele retroage no sentido. Nós só entendemos uma frase ao final dela, na retroação. Então, que é esse abismo dessa repetição, o objeto muda de registro, e essa mudança de registro do objeto é imaginária para a psicanálise. E aí, o a posteriori, o Lacan, então, vai substituir o tempo místico, o pretérito do perfeito, né? Então, o foi, pelo futuro anterior, terá sido. Então, essa é uma questão de linguagem, do foi para o terá sido,
para recuperar esse conceito de Naturalist, né, que é a posteriori. Tempo que é a retroação significante que estabelece o sentido do passado em psicanálise. A superação da explicação mítica se completará quando, tendo-se definido esses circuitos do desejo como movimento de linguagem, encontra-se o novo objeto. Mas esse já é, então, aí que é por isso que a gente fala do objeto da causa do desejo e da falta, porque esse objeto perdido, que foi perdido, retroage, se encontra um novo objeto, no entanto, esse objeto jamais é o objeto perdido. Ele é só uma criação do objeto perdido. Então, é uma satisfação parcial. E ele, então, ele não traz essa plenitude da nostalgia originária. Bem, eu acho que um pouco isso sobre a falta, né? Mas, mesmo a gente pensando nessa falta, uma coisa muito importante para entender na clínica, né, o que advém, o analista, ao se colocar, porque quem se coloca em falta na psicanálise não é o analisante, é o analista. O analista que é a falta. Por isso a gente, em psicanálise, vai falar o analista, ele é o objeto A. O lugar do analista é o lugar do objeto A. É o falta-ser. E nisso, o que aparece é que essa ideia inicial de falta a ser, no último ensino de Lacan, vai mais para a topologia, que é a ideia de furo. O que a distinção, por isso eu falei do loucura, que é a distinção que Lacan sempre vai tentar falar entre real, como algo inapreensível, quase inassimilável, porque não há leis, e a parte do real, assimilável, que tem o simbólico e o imaginário, que seria o princípio de realidade, que faz uma cápsula, uma envoltura. No entanto, essa vida pura do instinto que um animal teria, o ser humano não tem. Então, essa satisfação que os animais têm na sua vida animal não é uma satisfação humana. No entanto, trabalhar, e aí o analista, nesse lugar de falta a ser, o que ele coloca? Ele vai colocar a si mesmo como falta, a si mesmo como ausente, e ausente do quê? Da interpretação. Então, no ensino, um analista lacaniano não decifra, não é o inconsciente decifrável, não é o deciframento. Ele se cala, ele fica quieto. Para quê? Para dar a potência ao estar calado e encarnar a falta da palavra, a falta da fala, dar àquele que está diante dele a potência da fala, para produzir a fala. E que fala um analista busca? Uma fala que saia da relação dual entre outrinhos, né? Entre o outrinho Giovana, né? Com o outrinho de quem está diante da Giovana, num atendimento, para
dirigir a fala ao grande outro. E, a partir dessa fala, o que o analista aí, o filme, eu acho que mostra muito a docilidade do Lacan, todas as palavras eram muito importantes. É um filme que vale a pena, gente, não é teórico, ele é um documentário bem gostosinho, eu pessoalmente gosto, até porque são pessoas muito queridas que estão nesse documentário, analistas franceses, colegas, né? E mostra como era o Lacan e como ele vivia para isso, né? Jamais era muito raro negar um paciente, né? Atendia muita gente, das 7 da manhã às 21 horas, e os analistas são assim, os lacanianos, não é essa ideia. Não, o filme é bom porque vai mostrar que não são o que está em causa é a psicanálise mesmo, é a análise, o que a gente quer fazer existir é a análise, que é essa fala onde o analista presente vai ser testemunha, primeiro testemunha da criação, da presença desse outro, que é esse outro grande outro da linguagem, onde o sujeito vai percebendo aos poucos um falar de si mesmo, como se fosse alguém falando dele, e ele vai notar que ele fala dele, para depois, aí são pontos um pouco mais assim, que o analista vai daí ser a testemunha de uma perda, que é um momento onde ele percebe que a linguagem não dá conta, onde não dá conta de algo que sempre se reapresenta, que é uma repetição que não importa rememorar, relembrar, refazer, que é uma perda sempre, para, ao final, que é a presença em corpo do analista, que é um momento mais... por exemplo, no filme, quem assistiu, tem uma moça que ela conta do sonho, que ela acorda às 5 da manhã, que ela tem um pesadelo, e ela fala que era a hora que a Gestapo chegava. Ela ficou muito tempo no tempo de concentração, acordava eles. E ela está lá, e é muita dor, e ela, aos poucos, com a análise, com o Lacan, ela foi notando que essa dor não ia... O que aconteceu naquele campo de concentração não pode ser esquecido e não poderia ser modificado. No entanto, na hora que ela está falando da Gestapo, o Lacan se levanta, é por isso encorre, vai até ela e põe a mão assim no rosto dela. Un Gestapo, ele põe um gesto, Gestapo, né? Gestapo. E o que acontece? Naquele lugar que fazia sempre um furo, uma dor terrível, ainda há a dor da Gestapo, do que fez. No entanto, entrou um gesto de amor ali. E que foi muito forte, e nesse sentido, aí dizendo um pouco de potência, esse gesto que faz com que ela possa continuar vivendo, apesar de toda a questão. Então, para dizer um pouco sobre essa falta, né, que um pouco como se apresenta na psicanálise, né, da onde ela está trazendo, e aí indo um pouco mais, aí outra coisa que do 1 a 1, aí é outro recorte muito principais, porque o anti-édipo é fundamental. No texto que eu mandei para vocês,
eu acho que já dá para aprofundar um pouco que o Lacan já não era o parceiro do Édipo, né? Então, isso é importante. Então, acho, pensando um pouco que o Miro vai aprofundar a partir de um lacaniano e não um freudiano puro, né? Por causa dessa questão do Édipo. Uma coisa importante, e no mundo contemporâneo isso mudou muito, é que quando Freud é um mito. Primeiro, ele pega uma história, uma peça de teatro, e utiliza o nome, só pelo enredo. Mas o que o Freud, em 1900, né, é importante, 1902, 1903, ele estava tentando pensar algo que falasse da sociedade daquela época, onde os enredos das pessoas, com suas problemáticas, acabavam caindo no pai e na mãe. Né? Então, o Freud, ele vai falar um pouco desses objetos de amor inicial a partir dessa família. O Lacan, inicialmente, então, vai trabalhar uma ideia que é o nome do pai. Isso é Seminário 4, 3, bem retomada a Freud. Para quando ele vai para Vincennes, né? Quando ele já está, então, em Vincennes, já não está mais, já está lá nos 4 conceitos fundamentais da psicanálise, que o seminário da excomunhão dele era os nomes do pai. Não era o nome, é a pluralização. E o que então, esse texto que eu trouxe um pouco para vocês, que eu acho que é bem didático, não é um texto, não é uma entrevista, que, inicialmente, quando chega a crítica do anti-édipo, embora, gente, se vocês, a Rose até comentou do Christian Dunker, o Christian Dunker tem vídeos que ele mostra os erros de Deleuze e Guattari. Erros na obra. Ele tem um vídeo que ele fala os erros de Deleuze e Guattari ao interpretar o mito. Né? Mas eu acho que podemos levar em consideração maior, não Deleuze, mas Guattari, que vinha dessa escola. Né? Então, mas o que acontece? O Anti-Édipo é publicado um pouquinho depois da pluralização dos nomes do pai. Quando, então, o que está indo para o Lacan é a saída da era nossa, das estruturas, né? Seja essas estruturas onde o Lacan andava mais com o Lévi-Strauss, né? A partir da relação que o Lacan tinha com Foucault, o Derrida, que eram todo mundo assistiu os seminários do Lacan, o Heidegger. É quando ele vai, então, trazer a pluralização dos nomes do pai, e ele vai trazer para nós, nesse mundo mais contemporâneo, a psicose mais como central. Então, hoje nós seríamos, a maioria de nós estaria muito mais, se fosse para uma clínica estrutural, mas não se trabalha com essa clínica estrutural, seríamos mais psicóticos que neuróticos. E nisso, acho que bate bastante com a ideia da esquizoanálise. Em algum ponto, porque, de alguma maneira, está falando, todo mundo é louco. Mas é um pouco diferente, porque, ou seja, delirante, que é o que nós dizemos. Eu acho que eu tenho que finalizar, né? Já falei demais. Eu só quero ler uma frase que é complexa e vou finalizar aqui,
que é uma fala que está no seminário Um por Um, de Jacques-Alain Miller, que eu acho que resume o que eu queria falar um pouco dessa relação da falta, né? Essa está no seminário Um por Um, não. 1, 2, 3, 4, de Jacques-Alain Miller, onde ele vai dizer: a antiga alienação que se ocupa do sujeito é a alienação inconsciente, a das formações do inconsciente. O sujeito sacrifica o ser ao sentido. A nova alienação é a rejeição do inconsciente e qualifica o sujeito do eu não penso. O sujeito que fez a escolha do ser. Aí complicou, essa frase é boa para abrir, mas eu acho que falei demais, desculpa. Muito obrigado, doutora Giovânia, né, pela exposição. Então, nós temos quanto tempo, doutora Rose? Temos quanto tempo para o debate? Eu não quero castrar ninguém, mas acho que a exposição da Giovana abriu muitas portas para o diálogo e para o debate, né? Mas, enfim, acho que é importante, professor, passar para as pessoas que querem se manifestar, e o senhor medir aí o tempo que o senhor achar, passo para o senhor essa função de mediar. Pode ser? Tudo bem. Obrigado. Então, vamos ouvir os colegas, depois eu faço também um pequeno comentário. Tá? Então, estejam à vontade. Pedro, Rayane, Bruna, João Vitor, Nara. Os outros não consigo ver. Jordana, Lívia, Nara, Renato, Tereza. Então, por gentileza. Eu posso começar, se... Primeiro, agradecer muito a Giovana, né? Eu acho que esse texto de Miro é muito potente porque ele nos toca, nos atravessa, né? E cada um de um modo diferente. Eu acho que daí a importância da participação da Giovana e de como ela nos deu uma aula, né? Sobre muitos conceitos, sobre esse olhar da psicanálise. Eu acho muito importante. Que bom que o grupo de pesquisa é tão diverso, né? Tem pessoas do direito, da filosofia, da psicanálise, e eu achei muito boa, Giovana, a sua participação, esclareceu muito. Eu assisti ao vídeo que você enviou, puxa vida, mudou também, porque assim, a gente é muito teórico, né? E aquele vídeo nos mostra que a psicanálise tem a sua total importância. Acho que a gente tem que perguntar qual a importância da psicanálise para aquele que está sendo analisando, né? Você citou dessa moça da Gestapo, e outra que me tocou muito no relato foi do padre, né? Ele tinha analisando o Lacan e pergunta, né? O repórter pergunta: o que mudou na sua vida depois de fazer análise com o Lacan, né? E ele falou assim: nada, mas na verdade mudou tudo, né? Porque ele era padre e depois se casou, teve 2 filhos. Então, acho que a importância da psicanálise vem também por essa ótica prática, que eu acho que ficou bem explícito na sua apresentação. E só até para contextualizar com os estudantes da UFCG, temos uma ala da sala dos professores, né? E a minha sala fica de frente à outra, que assim é a mais frequentada, a mais visitada. E aí, logo no começo, né, eu pensei, talvez é o professor estrela da universidade, né? A sala dele não para, sempre está sendo a mais frequentada e tudo mais. E aí eu tive a curiosidade de perguntar: quem é o professor? Quem é esse professor?
a qual a sala dele é mais frequentada, mais visitada. Sempre tem alunos lá. E aí uma colega não é o professor, não, é o psicólogo. Então, a universidade só tem um psicólogo e a sala, assim, ele é a pessoa mais, eu posso dizer, badalada. Os estudantes da UFCG que estão aqui presentes podem até confirmar isso que eu estou falando, porque, inclusive, agora criou-se uma demanda de um curso de psicologia no campus, porque esse psicólogo, ele faz, às vezes, de professor, de psicólogo, enfim, ele é muito bem quisto na universidade. E, enfim, muita coisa para falar, Giovana, mas existe essa crítica também no direito, né? Aquele jurista que é o teórico e aquele jurista que é o praticante. Claro que a gente se filia a uma versão da teoria do direito crítica, mas a gente não pode estar negando o papel daquele advogado que está no presídio para liberar o seu cliente, né, que foi preso injustamente. Então, acho que a gente tem que ter essa visão do jurista praticante e do jurista teórico para não jogar tudo para uma crítica assim, vazia e que não vai nos levar a lugar nenhum. Mas assim, Giovana, aproveitando que você está aqui, eu achei interessante essa sua perspectiva de pensar essa questão da falta e do desejo e da potência, né? E aí eu vou tirar uma dúvida com você, porque esse tema me interessa muito. Eu tento ver esse projeto de Miro do Direito como Potência não apenas em textos, mas também em algo geral, dialogando com os outros textos. No primeiro encontro, a gente falou de um conceito que aparece no texto de Miro, que é o amor mundi. A Nara, que está aqui presente, também chamou a atenção para isso. No outro texto que a gente viu de Nietzsche, ele fala sobre o amor fati, ligado ao eterno retorno. E aí, nesse texto, o amor não aparece. E você falou do desejo, do gozo, mas talvez pensar o amor também seria uma forma de potência. Então, seria a primeira, assim, dúvida, e claro, se você quiser falar. E as outras pessoas também sintam-se livres, levanta a mãozinha e vamos fazer talvez em bloco para a Giovana responder a todos. Muito obrigada, Giovana. Obrigado, doutora Rose. Doutora Giovana, você quer responder agora ao questionamento da doutora Rose ou você quer esperar mais uma ou duas perguntas? Eu posso ir falando, quem sabe as pessoas se animam, mas podem me interromper. Assim, eu vou... o amor, a questão do amor. Primeiro, dizer... Eu acho que eu fiz uma curvatura muito grande. O texto permite, na realidade, esse texto, gente, só quero dizer, era uma disciplina, né? O direito do simulacro, que aqui está bem extraidinho de Miro, tem uma duração de um semestre, onde era, né, eu até me estendi no tempo, porque tem essa extração, né? E como a maioria não é da área da psicanálise, né? Mas indo direto, então me estendi, pode ter ficado várias coisas obscuras, eu estou tentando ser simplista, daí eu complico. Mas uma coisa, isso do amor, é muito bom você trazer, Rose, o amor vale ouro na psicanálise também, e como potência. Nós tivemos até um encontro sobre o amor, e claro que tem que entender o que é o amor, porque muitas vezes o amor é mal interpretado, né? Mas só para dizer, essa pergunta é muito interessante, porque uma análise do ponto de vista clínico de um homem, a partir da sexuação, da tábua, porque o Lacan, ele sai, então, dessa questão fálica, né? É importante entender que o Lacan, que é um pouco também nesse texto que eu enviei na pergunta, o Miller fala um pouquinho, o Lacan sai do falocentrismo, da lógica unicamente aristotélica, aquela que é o totem tabu, tal, do todo, o phi de x, não vou entrar,
que ele vai para a matemática moderna e ele vai trabalhar com a ideia do não todo, o não todo fálico. Sem explicar, no curso lá com o Miro, eu cheguei a dar uma do seminário 20, mas é um seminário complicadíssimo, que é a grande virada do Lacan, para o ultimíssimo Lacan, né? Ele começa num texto que chama Ortodito, mas o amor, tem uma frase do Lacan que é: só o amor faz o gozo condescender ao desejo. E outra é o homem, numa análise, para poder se relacionar com o outro, o gozo outro feminino, né? Para poder fazer sua mulher ir ao gozo outro, porque o lado feminino, por não ser fálico, tem essa tendência, só com o amor. Enquanto o homem estiver tratando sempre a relação dele com uma mulher, sendo simplista, tá, gente? Com o corpo dela, ou mulher, objeto, ele está fálico. E enquanto a mulher é objeto de um homem, ela também é fálica. E aí é a partir do amor. E seria o amor que ajuda o homem. Mas também tem várias frases, e essa, o amor condescender ao desejo. O gozo condescender ao desejo. Então, uma potência mesmo. E eu diria, eu vi o filme ontem de novo, né? O documentário. E, para mim, eu não sei, claro que aquelas pessoas, né, são muito queridas, né? O Gui Brioli, que aparece ali, estará no nosso encontro agora em setembro. É o conferencista. Éric Laurent que seria de mim sem Éric Laurent. O italiano também, porque ele é muito, muito teórico, ele é fantástico. Mas o que eu acho que mostra, acima de tudo, é como a presença do Lacan e uma análise faz uma pessoa conseguir se relacionar com uma certa potência, que a gente poderia dizer uma potência mais amorosa, menos agressiva, ou de ficar furando os outros, destruindo as pessoas. Não sei, numa forma simples, assim, de explicar, né? Mas precisaria muito para falar de amor, né? Mais algum colega gostaria de participar? Eu tenho um detalhe para os colegas do direito. Ao final da vida, e é isso que eu acho, o Lacan, ele tinha uma personalidade e o final da vida, os cursos de Lacan eram dados na faculdade de Direito. E uma questão, e por isso eu quis retomar um pouco, que eu acho que a gente pode manter essa questão aberta para o direito como potência. E por que ele foi para a faculdade de Direito? Porque a questão dele foi o gozo. Então, há uma mudança da pergunta do desejo para o gozo, e a pergunta que no direito se fala muito do direito ao gozo. Então, um pouco essa potência do gozo, ou gozar da vida, apesar das leis. Eu estou trazendo algumas questões que apareciam muito na disciplina com o Miro, porque muitas pessoas ficavam preocupadas que as pessoas que fazem análise virão, e a fala do que era padre é fantástica, por isso. Ele entra padre e vira ateu? E ele responde que ele sempre duvidou, ele continuou duvidando, ele, na verdade, né, um pouco uma autorização a esse gozo que levaria a um certo perigo da humanidade, né?
aí eu estou puxando mais para a preocupação do direito, né? A preocupação de que uma pessoa que eventualmente está se autorizando demais pela causa do desejo e ao direito ao gozo, ela seria uma pessoa perigosa, uma vez que ela seguiria mais a linha dela do que a sua relação com a sociedade. E isso aparecia muito nas perguntas dos estudantes lá na pós, na UNB. Isso é para manter vivo, porque não é disso que se trata uma análise, não é transformar em transgressores da lei. Né? E que o texto do Miro, entre aspas, traz essa problemática que eu acho interessante nas entrelinhas, porque quando a gente está falando de lei, inicialmente, na psicanálise, por isso o nome do pai, é a lei do pai. E é a partir daí, a partir da lei que Freud vai falar de Édipo. Quando estamos falando do anti-Édipo, e por isso seria interessante, talvez, vocês que aí trabalham, migrar o que está em jogo quando Deleuze está destituindo a lei paterna. O mito do pai, o mito da lei, o mito do simbólico como ordenador, e por isso que eu falei, estamos mais loucos do que antes. Sim, estamos menos na lei. Estamos mais fora da lei. Uma vez que o pai não ordena tanto, uma vez que ele já... como que é a geração Z? Por favor, os jovens me ajudam, né? Dizem, não existe pai, não existe mãe. Que é isso, gente? Né? E aí a gente pensar. E aí a psicanálise precisa muito. Então, os alunos estão quietos, mas para mim seria mais importante ouvir todos que são mais jovens, porque nós precisamos muito pensar esse mundo agora, onde não há lei, né? Não estamos todos fora da lei, mas estamos com uma questão com a lei, ou com o abuso dela, né, que é a dominação, o fascismo, radicalismo, onde só pode ter um. Né, a diversidade não é permitida. Mas só para trazer o que estamos falando, e esse direito ao gozo, porque não é ficar fora da sociedade. A psicanálise não pretende tirar as pessoas da sociedade e virar um bando de doido. Né? Mas saber fazer com o seu sintoma. Tudo bem? Já temos tempo, doutora Rose? Temos tempo ainda? Eu acho que a gente pode se encaminhar para o final, as considerações finais. Tem uma questão da Nara Araújo aqui. Sim. A Nara, deixa eu ver aqui. Sim, a Nara fez uma exposição aqui no chat, né? Ela diz assim, boa tarde, não vou falar aqui porque tem obra no apartamento vizinho. Então, o que eu queria dizer era do agradecimento à doutora Giovana e aos demais professores. Também que a passagem da moça da Gestapo fez-me lembrar do livro A Violinista de Auschwitz, onde a personagem principal aguentava todo o martírio no campo de concentração para ajudar outros judeus a sobreviverem naquele local através da música, para que os que tivessem algum dom para essa arte e assim livrá-los da morte. Só essa observação. E outro filme que lembra um pouco isso, aí é falando de pai, né? Mas aquele filme italiano que ganhou o Oscar,
onde ele e o filho vão para o campo de concentração. Como que é o nome desse filme? A Vida é Bela. Que é uma ótima... Como um pai consegue... Aquele filme é uma poesia, uma beleza. Eu, pelo menos, gosto muito daquele filme. Então, doutora Giovana, eu queria fazer algumas breves observações, né? É interessante que a filosofia francesa contemporânea, né, produziu uma série de reflexões no campo da alteridade, né? Então, essa preocupação com o outro enquanto o outro, então gera uma série de escolas filosóficas, vertentes de pensamento, enfim, né? Você tem aí um Levinas, um Paul Ricoeur, um Deleuze, um Lacan, um Foucault, mesmo que em alguns momentos se anuncia a morte das ciências humanas, a morte do sujeito, né? Certo? Mas, de qualquer forma, nós estamos trabalhando esses sujeitos, né, de uma forma ou de outra, e tentando fazer um pouco a relação desse assunto com o direito, né? E você falava que Lacan, nos últimos anos, ele estava preocupado mais em discutir esses temas com os colegas do direito, né? Na faculdade de direito, né? É bem interessante porque o Miro também migra, né? Ele ele é um nômade, né? Então ele vai justamente discutir essas questões filosóficas na faculdade de direito e não na faculdade de institutos de filosofia, né? E abre então possibilidade para diversos colegas se interessarem pelo direito de uma forma filosófica, né? Então, temos vários, digamos, herdeiros aí do Miro, né? E no finalzinho do texto, na página, eu não consigo ver, a página 20, o Miro fala assim, da relação da ética com a política, o direito também é um processo de dinâmica permanente, né? Todos estão mudando o tempo todo. Da invenção de novos direitos. Nesse ponto, Deleuze fala sobre o direito no sentido de jurisprudência, ou seja, daquilo que vai se sistematizando e criando corpo. Mudar as identidades, se abrir para as experiências nômades, para a diferença, né? Então, ele cita a fala aqui do Lapouget, não consiste em legitimar o que existe, mas em fazer existir o que não tem legitimidade, o que ninguém vê nem ouve, né? E é interessante a sintonia com todos os demais pensadores franceses contemporâneos, né? O Ricoeur, por exemplo, quando falava de democracia, ele dizia, quanto mais democracia, melhor. Quanto mais ampliação dos direitos, melhor, né? Ou seja, ter uma sociedade mais inclusiva o máximo possível. E isso, de uma certa forma, nos lembra a diferença entre Atenas e Esparta. Esparta não precisa mais de inclusão, porque todos são guerreiros. É uma sociedade de guerreiros. Eu vou simplificar dessa forma. Atenas precisa. Ela precisa incluir, porque ela é diferente na sua, ontologicamente falando, né? Ou seja, o pai é diferente da mãe, do filho, do escravo, do estrangeiro, né? E é uma sociedade que tentava ser democrática, né? É tanto que esse projeto só durou mais ou menos 200 anos, né? E acabou a democracia direta com todos os problemas que nós temos na nossa democracia contemporânea, né? Então, a exposição, ela nos mostra essa necessidade de Lacan, né, numa perspectiva até
e brasileira, né? Sem esse eurocentrismo da tua, porque traz para a realidade brasileira essa discussão que nós estamos travando, é uma coisa contemporânea, precisa de uma resposta agora para uma série de questões, né? E de uma certa forma que Lacan não consegue se desvencilhar de Hegel, né, em relação ao desejo. O desejo é sempre algo que cansa, né? Quando queremos colocá-lo numa caixinha, ele já está mais à frente, né? E, por fim, em relação ao tema do amor, né, voltamos a Édipo, é uma relação, né? Então, pequenininho, magrinho, um tanguinho, né? E os pais perguntam aos oráculos, mas Édipo não cresce? O que está acontecendo com ele? Senhora, ele necessita de um irmão, ele necessita de anteros, né? Então, o amor é relacional, né? Porque se ele for único, então mas é outra questão. Aí já nós estamos falando mais de autoridade, falando, né, daquilo que o Adorno falou, do único, né, daquilo que você não pode, se o outro aparecer, atrapalha, né? Então, não é essa, né, a discussão. Mas é isso. Então, por gentileza, doutora Giovana, considerações finais, fechar o seminário, né? Professor, uma honra seus comentários, gostaria de ouvi-los muito mais, ter até uma aula, né? Eu tenho aqui as minhas, quero dizer, limitações teóricas, né? Mas uma honra ouvir os comentários e aqui importantes. Muito obrigada, muito grata. Doutora Rosa, eu passo então a palavra para você, né, fazer o encerramento da sessão magnífica, né? Espero que tenhamos a oportunidade de ouvir em outra oportunidade a doutora Giovana, não é? Desde já está em São Paulo? A senhora mora em São Paulo? Eu moro em Brasília. Moro em Brasília. Mas eu sou de São Paulo, né? Mas eu moro aqui. Nós teremos um seminário temático no primeiro Simpósio Internacional de Humanidades, um GT sobre direito de competência organizado pela doutora Rose, né? Então, a gente vai estar assistindo agora no dia 6, né? O Brasil mostrando. Então, a gente vai continuar esse assunto. E Campinas, de 14 a 6, haverá o primeiro congresso do RIQUE, eu faço parte dessa rede, diretoria inclusive, né, discutindo a hermenêutica, a identidade e tal. Então, damos colegas da Europa, também da África e da América Latina. Então, é uma oportunidade de discutirmos do legado do RIQUE, as leituras que ele fez, e a relação com o pensamento latino-americano, né? Então, com outros grandes autores. Eu vou passar a doutora Rose o link desse, se estiver em São Paulo, né? Também haverá algumas palestras serão também de forma virtual. Então, seria uma honra também nós termos psicanalistas nesse debate, né? A psicanálise ainda é importante na discussão, né, do mundo contemporâneo e também para discutir, né, mesmo o estatuto epistemológico desses humanos. A gente tem que insistir nisso, né? Eu não acredito completamente na morte dessas ciências, né? Mas sim numa ressignificação. Penso mais nessa perspectiva. Tá? Então, obrigado, doutora Rosa, por me permitir mediar essa brilhante palestra da doutora Giovana. E passo a palavra, então,
doutora Rose. Obrigado, doutora Giovana. Então, agradecer muito a mediação do professor Manuel Coraci, a participação da Giovana, a excelente exposição, e vamos continuar no grupo, né? Eu acho assim que o grupo se criou por uma falta, né? A falta física de Miro, mas ele está potencializando, né, certas vivências, enfim, formas diferentes e ressignificar esse momento triste de luto. Então, muito obrigada, Giovana, muito obrigada aos estudantes, e assim o grupo segue firme e forte nos próximos encontros. Muito obrigada, Giovana, muito obrigada, professor. Tá. Até mais, obrigado, doutora Rosa, doutora Giovana, os demais colegas aí da Universidade de Campina Grande, né? Isso. Um abraço.